Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, você que está dando a oportunidade de assistir esse vídeo, essa mensagem. E para você que ainda não é inscrito, vai aí embaixo do vídeo e se inscreve no canal, dá o teu like, dá o teu gostei, comenta alguma coisa, acrescenta a mensagem, para que Deus possa estar abençoando cada dia mais esse canal, Evangelho as Boas Novas de Deus. Nessa oportunidade, eu quero expor um texto que se encontra em Lucas, no capítulo 10, e o versículo 38 até o versículo 42. Eu vou ler o texto. O texto diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Louvado seja o nome do Senhor. O contexto desse texto é que Jesus ele estava indo a caminho de Jerusalém, e quando ele chega mais precisamente a 3 quilômetros antes de chegar a Jerusalém, ele chega até essa aldeia ou esse povoado, né? Que é Betânia. O lugar onde ele chegou é Betânia. E ele vai se hospedar na casa de uma família. E é interessante que essa família era composta por Marta, Maria e Lázaro, ambos irmãos. Em João capítulo 11, versículo 5, vai dizer que Jesus amava essa família. E o contexto vai dizer que ao Jesus chegar até essa casa para se hospedar, o texto vai dizer que ele é bem recebido, né? Marta recebe ele em sua casa, o versículo 39. Então você vê que Jesus ele vai ser bem recebido. Só que tem um detalhe. Normalmente Jesus ele não viajava sozinho. Normalmente ele viajava com seus discípulos, né? No caso, 12 discípulos, 13 com ele. Muitas vezes ele viajava com a multidão, mas a multidão seguia, né? Ia atrás, onde Jesus ia, a multidão estava o acompanhando. Mas nesse texto ele viajava com seus discípulos, né? Rumo a Jerusalém, e ele vai passar por essa aldeia que é Betânia e vai se hospedar na casa dessa família que são amigos seus, né? É uma família que ele quer bem. Então, quando Jesus ele se hospeda e juntamente com ele seus discípulos, acarreta que Marta ela se preocupa logo. Você vai ver que depois que Maria ela senta aos pés de Jesus, você vai ver que Marta, o versículo 40 diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se de Jesus. Quer dizer, Marta procura servir a Jesus. Aí você imagina que servir de forma material, né? Também temos que analisar que para os judeus era uma honra hospedar alguém em sua casa. E esse alguém que normalmente era hospedado na casa de um judeu, ele tinha que ser bem tratado, bem cuidado. Você vê isso, sabe aonde? Você vê quando Abraão recebe ali os anjos, né, os enviados de Deus, a receptividade, ele oferece ali, tem um cuidado especial com aqueles anjos. Você também vê Ló, quando Ló, o primo de Abraão, também lá em Sodoma, ele vai receber os anjos e a população ali quer de certa forma agredir os anjos. Você vai ver que Ló coloca até as suas próprias filhas em jogo para proteger. Então a receptividade judia era algo muito importante. A receptividade, o cuidado com seus hóspedes. E você vê que ao ser recebido Jesus, você vê que
Marta, ela vai querer dar o melhor, só que Jesus é recebido não só ele, mas também com seus discípulos. E isso faz com que o trabalho seja um trabalho muito grande para trazer alimento, para prover ali para aqueles discípulos, para que Jesus seja provido, tanto ele quanto seus discípulos ali, vai haver muito trabalho. E esse trabalho todo que acaba sobrecarregando Marta, né? Ela logo após ela vai até Jesus e ela vai reclamar com Jesus. E nós vamos ver que Jesus vai repreender a Marta e vai elogiar Maria pela atitude que Maria teve em detrimento da que Marta teve, né? Jesus vai elogiar uma e vai, de certa forma, reprovar a atitude da outra. Mas também tem uma observação para a gente fazer, além desse, que é o que se encontra... Vamos lá. Nós também temos outra observação para tá observando, é que Jesus, depois ele vai ter mais 2 encontros com essa família. Nós vamos ver em João capítulo 11, versículo 1 até o 45, que é quando Lázaro morre. Você deve conhecer o texto. E após a morte você vai ver que Jesus ainda espera algum tempo para depois ir até Lázaro. E você vai ver que quando ele chegar lá, nós sabemos do texto que ele vai estar morto e Jesus vai ressuscitar ele. Mas também nós temos outro texto que se encontra em João também, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3, que nós vamos ver que o texto diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Quer dizer, outro para você ver, né? No texto aqui nós vemos Marta servindo e no texto de João capítulo 12 nós vamos ver novamente Marta servindo, e o texto vai dizer: pôs ali uma ceia e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um artel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento, né? Quer dizer, enquanto Marta se via, Maria pega ali, né, um unguento e unge ali os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Então nós vamos ter essas 3 passagens que vai tratar do encontro de Jesus, de certa forma, com essa família em especial, a qual ele amava, que é o que nós vemos lá em João capítulo 11, versículo 5. Aí vem a questão: que lições nós podemos tirar dessa passagem? O que nós podemos aprender com essa passagem? A primeira coisa que nós vamos aprender é que Maria, ela se assenta aos pés de Jesus para aprender. Vamos ver o versículo 38 e 39, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Esta aquietava-se aos pés do Senhor a ouvir os seus ensinamentos. Quer dizer, nós vamos ver que você vai ver que quem recebe Jesus em sua casa é Marta. E nós vamos ver no mesmo texto que quem vai aos pés de Jesus para ouvir ali os seus ensinamentos é Maria. Então nós vemos aqui 2 atitudes, e esse primeiro tópico eu queria trabalhar isso: assentar-se aos pés de Jesus para aprender. O que nós podemos aplicar à nossa vida? Que aplicação qual aplicação nós poderemos tirar para a sua vida? Você que está ouvindo nesse momento, é que somente aos pés de Jesus nós estaremos seguros. Muitas pessoas, é interessante porque normalmente está aos pés de alguém, ou está posto ao ensinamento de alguém, coloca aquela pessoa como um mestre que vai lhe ensinar. Mas
Existem tantos mestres hoje, até mesmo tantas igrejas e tantas pessoas ensinando tantas coisas, e você vê que as pessoas acabam se deixando levar por essas pessoas ao ponto de torná-las ali pessoas até mesmo maior que Jesus, a tal ponto de que tornar aquilo que essa pessoa diz como sendo a própria palavra de Deus, por mais que seja uma igreja, mas de certa forma o que esse líder religioso diz, muitas pessoas acatam como a própria palavra de Deus. E muitas pessoas são levadas hoje, é triste falar isso, mas tantas pessoas são levadas hoje pelo que os outros dizem, porque certamente não estão aos pés de Jesus, mas estão aos pés de um homem. Não que nós não devemos, como diz a Escritura, obedecermos aos nossos pastores e líderes, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que a única segurança que o cristão tem é quando ele está aos pés de Jesus. É Jesus que garante a salvação, é Jesus que garante a justificação, é Jesus que garante o nosso acesso a Deus, não ninguém. É tanto que só existe um intermediador entre Deus e os homens, e a palavra de Deus vai dizer que é Jesus Cristo e mais ninguém. Mas também quando nós estamos aos pés de Jesus, ouvimos a sua voz. Ouvimos a sua voz. Há tantas pessoas hoje buscando ouvir de A, de B, de profeta, de mensageiro, e muitas pessoas não querem ouvir a voz do Senhor. Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 até o 30, né, que vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o que? Descanso para a vossa alma. Então é aos pés de Jesus, é indo a Jesus, é ouvindo a Jesus, é estando lá prostrado diante de Jesus, que nós temos segurança, que nós ouvimos a sua voz, que nós encontramos descanso para a nossa alma. Agora, uma coisa que você tem que refletir é: para que você tem voltado a sua atenção? Nós vemos que você vai ver que Marta, ela volta a sua atenção ali para a hospedagem, para servir ali. Então você vê ela agoniada ali, e nós vemos que tem muitas pessoas que voltam a sua atenção unicamente e em primeiro lugar para o trabalho. Nós vemos que muitas pessoas voltam a sua atenção somente para a família. Nós vemos que muitas pessoas voltam a sua atenção, priorizam somente os amigos. Muitas pessoas priorizam o relacionamento entre namorado, entre marido, entre mulher, mas a nossa atenção ela tem que a atenção tem que ser voltada exclusivamente para Jesus. Para Jesus. Essas coisas são secundárias. Jesus disse certa vez que aquele que ama irmão, mulher, filho, mãe, aquele que ama qualquer um mais do que a ele, não era digno dele. Então, Jesus, ele deve ser a sua prioridade. Você vê que Maria, ela senta aos pés de Jesus para dar prioridade ao que Jesus tinha para dizer e para ensinar a ela. Mas nós também tiramos desse texto outra lição, outra lição importante. O versículo 40 diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. O que nós vemos aqui? O que nós podemos observar? É que Marta agitava-se de um lado para o outro para servir. E você vê que ela está agitada ali demais, está aflita diante daquela situação. Nós vemos uma mulher ali ocupada demais, ocupou-se demais somente com serviço.
Mas nós não vemos somente que ela está agitada demais, que ela está ocupada demais, mas nós vemos também em Marta que ela está equivocada demais. Ela se equivoca ali diante daquela situação. Você vai ver que ela vai dizer assim: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Então ela se equivoca. Ela passa ali, ela passa ali a censurar o próprio Jesus. Ela censura Jesus, dizendo que Jesus estava ali equivocado, não observando tudo aquilo, ou observando tudo aquilo e sem fazer nada. E diante disso, o que nós podemos tirar dessa atitude de Marta para a nossa vida? A primeira coisa que nós podemos tirar dessa atitude de Marta para a nossa vida é que nós não podemos deixar o serviço a Cristo roubar nossa intimidade com Cristo. O que você quer dizer com isso, irmão? Ou, meu irmão, ou vamos reiterar, nós não podemos deixar que o serviço no mundo roube nossa comunhão com Cristo, ou intimidade com Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem muitas pessoas hoje na igreja, as igrejas principalmente pentecostal ou históricas também, mas eu vou pegar a igreja que eu tenho mais experiência por conviver há aproximadamente de 2000 para 2018, 18 anos, né? 18 anos, apesar que eu tenho convivido bastante com os irmãos da Batista, convivo bastante, inclusive participo da escola dominical com eles, mas o que a gente vê hoje? Nós vemos que a briga por cargo dentro da igreja, e eu falo isso com propriedade de causa, porque faz o que? 18 anos que eu estou dentro da Assembleia de Deus. Dentro da Assembleia de Deus, por mais que tenha amigos na Batista, eu vou muito aos cultos, à escola dominical na Batista. À noite assisto os cultos, muitas vezes na Batista. Então, assim, o que a gente vê é que as pessoas brigam por cargo. A briga é tão grande por cargo, e as pessoas muitas vezes acabam tendo tanto cargo, tanto serviço ali dentro da igreja, que as pessoas acabam perdendo a comunhão com Jesus, acabam perdendo a intimidade com Jesus, porque aquilo ali sobrecarrega tanto a pessoa que a pessoa não tem um tempo para viver ali um cristianismo de forma mais intensa com Cristo, porque os cargos acabam se tornando ali uma obrigação, e a pessoa está ali por obrigação. Muitas vezes se ouve o irmão falar assim: não, irmão, eu não posso mais não, eu já tô na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias eu tô na igreja, todos os dias, não tenho tempo mais para nada. E muitas vezes essas pessoas acabam de tirar um tempo para ter um lazer com sua família, com sua esposa, com seus filhos. Essa pessoa muitas vezes acaba ali dentro da igreja, a igreja se torna ali simplesmente uma obrigação, ou se torna simplesmente algo ali rotineiro, a tal ponto que a pessoa perde a sensibilidade com Cristo. Nós devemos ter cuidado com isso, não querer abarcar tudo e acabar fazendo como Marta aqui. Ela queria abarcar tudo, todos os serviços, e esqueceu do primordial, que era ter uma intimidade com Cristo. Da mesma forma, também você tem que ter cuidado com a ocupação secular, para que ela não roube também a sua intimidade e a sua comunhão com Deus. Nós vemos que muitas pessoas têm uma vida secular tão intensa. Ela trabalha, ela estuda, faz faculdade, faz pós-graduação, faz isso, faz aquilo, e não tem tempo para Jesus. Não tem tempo, não sobra um tempinho para sentar aos pés dele para ouvir a sua palavra. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Nossa prioridade, acima de qualquer coisa, como cristão e herdeiros da promessa de um dia estarmos com ele para sempre, na sua volta, devemos permanecer aos pés de Jesus, independente de qualquer coisa ou de qualquer adversidade que venha acontecer em nossa vida. Mas nossa prioridade a Jesus requer dedicação de tempo às Escrituras. O que alimenta a nossa vida é as Escrituras. O que alimenta a vida de um cristão é a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os teus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra
ela é lâmpada, quer dizer, ela clareia o caminho do homem. Ela é luz que ilumina o caminho que o homem anda. E nós vemos que muitas pessoas hoje estão perdidas porque não dá prioridade às escrituras, que Jesus vai dizer que as escrituras é que testificam dele. Não há como ter um conhecimento mais aprofundado de Jesus sem ler as escrituras. Então nossa prioridade deve ser Jesus, deve ser ficar aos pés de Jesus, deve ser dedicar tempo às escrituras, mas deve ser também dedicar tempo à oração. Deve ser nossa prioridade. Há tantos cristãos que não têm mais uma vida, uma intimidade com Deus, porque passa tanto tempo convivendo, dando prioridade à vida secular, que acaba não tendo tempo para oração. Você imagine se Daniel fosse levar isso em conta. Afinal de contas, ele ganhou cargo lá na Babilônia, quando Nabucodonosor vai conduzir, vai destruir ali o templo e levar o povo até a Babilônia, os judeus, e vai levar ali os mais conceituados, e leva Daniel. Você vê que lá ele não abre mão. A prioridade dele vai ser Deus sempre. E por que ele tem vitória subsequente com a sua vida? As vitórias subsequentes dele é porque Daniel tinha uma vida de oração. Quem prioriza Jesus prioriza as escrituras, tem intimidade, conhecer mais a Jesus. E a única maneira de conhecer mais a Jesus é o Espírito Santo de Deus aplicando a palavra dele ao nosso coração, nos fazendo lembrar em momentos e adversidades que nós vivemos nesse mundo, nos fazendo lembrar a palavra a qual nós lemos e aplicou ao nosso coração. Isso é tão interessante, porque nós vemos muitas vezes no pentecostalismo pessoas com aquela coisa da espiritualidade, né? Chega lá e acha que é só chegar e pregar e o Espírito Santo vai me usar, e não lê a Bíblia, e muitas vezes o que a gente ouve? Nada. Você ouve o camarada abrir lá a Bíblia, não sai nada. Ele fica rodando para um lado, vai para o outro. Por quê? Porque não tem intimidade com as escrituras, não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, não tem intimidade com a oração. E o que nós ouvimos dessa pessoa? Somente ele. Nós ouvimos simplesmente a palavra dele. Por quê? Porque a prioridade dele tem sido tanta coisa, tantas ocupações muitas vezes dentro da igreja, que ele não tem uma intimidade com as escrituras e não tem nada para passar, é vazio. Então nós devemos priorizar Jesus. Mas esse texto também vai nos mostrar quando ela age de forma equivocada, julgando até o próprio Jesus, né? Que ela vai dizer, não te importas? Quer dizer, você não está vendo não, Jesus? Você não é o Filho de Deus, você não é o Messias, e você não está vendo uma situação errada dessa? Julga o próprio Jesus, julga a irmã e julga o próprio Jesus. E nós aprendemos que duas coisas com isso aí. Nós aprendemos que nós devemos ter cuidado tanto com os julgamentos, como nós devemos ter cuidado também com a murmuração. A murmuração foi um dos fatores que levou o povo de Israel a sair lá do Egito, quando Moisés liberta o povo, caminhar até Canaã e não chegar até Canaã, com exceção de Josué e Caleb. Por quê? Julgava a Deus. Julgava a Deus. Deus nos faz sair de lá. Deus faz a gente sair lá do Egito. Lá nós tínhamos tudo, quer dizer, era escravo, era assolado, era maltratado pelo faraó. Mas Deus tira a gente de lá e traz a gente aqui para morrer de sede. Deus faz sair água da rocha. Para morrer de fome, Deus manda as cordonizas. Então, sabe, meu irmão, nós devemos ter cuidado com a murmuração. A murmuração é algo que desagrada a Deus. A murmuração expressa uma falta de fé em Deus. Tem até um hino da harpa que diz assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida santa, qual noiva leva-te para os céus. Devemos ter cuidado com a murmuração e com o julgamento. Sabe uma coisa interessante? É que nós devemos entender que o único juiz de nossa vida deve ser Deus. Deve ser Deus. Agora, também temos que observar uma coisa. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos julgar a questão da atitude ou mesmo aquilo que está indo contra as escrituras, seja ela pronunciada por quem for.
Nós devemos julgar para ver se procede de Deus ou se não procede de Deus. Agora, nós não podemos nos tornar o condenador. Nós não podemos condenar. Não, esse irmão está condenado, vai para o inferno. Esse daí, para o céu, só se for das formigas. Não. Por quê? Porque a única pessoa... Lá em Atos, no capítulo 17, versículo 31, diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Lá em 2 Coríntios também, no capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que for feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, quem vai nos julgar em um tempo determinado, em um dia, será Deus. Então, devemos ter cuidado com o julgamento, porque nós sabemos que todos nós cristãos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos responder diante dele. Então não cabe a nós julgarmos, não cabe ali a Marta olhar para o Senhor Jesus e dizer: tu não está vendo não? Ela deve fazer isso. Quer dizer, já decretou até a sentença, deu a Jesus ali a intimação e decretou a sentença somente para Jesus dar. Vai também, Maria. Sendo que quem estava equivocada, quem estava agindo de uma forma totalmente equivocada era ela. Então nós devemos ter cuidado. Nós devemos ter cuidado com o julgamento, porque só Deus é o juiz. É interessante que ainda nessa aplicação da questão do julgamento, nós vamos ver que muitas vezes muitas pessoas elas julgam as pessoas. E se você for ver por que as pessoas julgam muitas vezes, porque tem uma trave no olho. Você imagine aí alguém com a trave no olho. Ou vamos ilustrar. Você imagina aí alguém com a venda nos olhos. Ela consegue ver a situação de forma clara? Não, ela não consegue, porque os olhos dela estão obscurecidos. Então é da mesma forma, Jesus vai dizer lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 1 até o versículo 5, quando ele vai dizer: não julgueis para que não seja julgado, né? Mas ele vai dizer: por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do teu irmão. Então, nós devemos ter cuidado, meus irmãos, com o julgamento. Devemos ter cuidado para que nós que estamos julgando não estejamos com a nossa vista embaçada. Reitero, nós devemos examinar tudo, como é dito lá em Atos dos Apóstolos, e reter o que é bom. E nós devemos julgar todas as profecias para ver se elas provêm de Deus ou não, né? E aí eu aplico de forma reformada a profecia, a própria escritura. Quem está expondo as escrituras, o que essa pessoa está dizendo sobre as escrituras? Pegar como o povo os bereanos, abrir as escrituras e confirmar versículo por versículo, analisar de uma forma se o que está dizendo ali, se o que ele está dizendo condiz com as escrituras. Porque se for uma heresia, nós não devemos receber, devemos rejeitar. Vou dar um exemplo. Teve um camarada, um cara, ele era pastor, e ele disse até assim que ele disse que tem um texto lá em Oséias, né, sobre o adultério, e ele leu de forma equivocada o texto como adulterarás. Não adulterarás, como adulterarás. Então o que acontece? O camarada pastor, adulterava somente ali, não era nem questão de interpretação do texto. Era mais ou menos assim. Não era nem questão da interpretação do texto, mas a questão dele ali era um erro de português. Ele estava lendo de forma equivocada. E quantos hereges hoje nós temos aí? Nós devemos julgar, claro, nós devemos julgar. Agora, o julgamento hipócrita, né? Que é você chegar para o seu irmão e você dizer: não faça aquilo, sendo que tu mesmo faz. Esse tipo de julgamento, você primeiro deve analisar a sua vida, a si próprio, para depois querer julgar o seu irmão. Querer julgar o seu irmão. Então, que você reflita nisso aí. Esse cuidado que você deve ter. Mas, a terceira coisa, né?
a terceira lição que nós podemos tirar é que Jesus, ele vai censurar a Marta. Veja o versículo 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Quer dizer, Jesus chama ela ali pelo nome. E Jesus chama ela e reitera: Marta, ô Marta, Marta, Marta. Ali ele demonstra, ele vai enfatizar o que ele vai dizer, chama a atenção dela. Ele chama a atenção dela. E você vai ver que ao chamar a atenção dela, Jesus vai censurar ela pela sua ansiedade. Jesus vai dizer: você está preocupada, inquieta, quer dizer, ansiosa com muitas coisas. E Jesus também, se você for observar, Jesus vai censurar ela, né? Também por suas escolhas erradas. Que Jesus vai dizer assim: você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Quer dizer, você fez escolhas erradas, Marta. E isso, as escolhas erradas que você fez, levaram você a essa inquietude, levaram você a viver uma vida ansiosa. É o que Jesus diz. Por quê? Porque ela vai recriminar exatamente a irmã. E Jesus vai direto na ferida, dizer que a situação que ela se encontrava ali naquele momento era porque ela tinha feito escolhas erradas. E diante disso, dessa observação, nós podemos fazer algumas aplicações. E a primeira aplicação que eu queria fazer é que muitas vezes Deus nos corrige. É interessante, né? Porque as pessoas não gostam, hoje em dia as pessoas não gostam de ser corrigidos. Mas você precisa entender que muitas vezes Deus precisa corrigir o nosso caminho. Você vê que Davi era um homem, a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quem é na Bíblia a quem Deus se refere como um homem segundo o seu coração na Bíblia? Com exceção de Davi? Ninguém. E nós vamos ver que Davi, o que Davi faz? Davi, ele certa vez passeando pelo palácio, vê Betseba, cobiça Betseba, traz Betseba lá, coabita com Betseba, quer dizer, adultera com Betseba. Não contente com isso, traz Urias para coabitar com Betseba. Urias ali se compadecendo pelos companheiros que deixou na guerra, não a faz dessa forma, não coabita com a mulher dele. E nós vamos ver que Davi pega, manda ele de volta para a guerra, ainda manda lá um recado para colocar ele na frente da batalha para que ele morresse. Ele morre e Davi vai pegar a mulher dele. Agora, interessante é que, como Deus é misericordioso, né, meu irmão? Pensa comigo aí, quantas vezes tu já errou? Pensa comigo aí, quantas vezes você já cometeu pecado? Quantas vezes você seguiu por um caminho totalmente errado? E observe, se não fosse a misericórdia de Deus e não nos corrigir, aonde é que nós chegaríamos? Aonde é que Davi chegaria se Deus não tivesse misericórdia, não atuasse na vida dele ali para corrigir ele? Aonde é que... Pense comigo, adulterou, homicida, onde é que ele ia chegar se Deus não tivesse corrigido Davi? Mas você vai ver em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 1 ao 7, que o Senhor ali envia Natan, e é tão interessante. Eu vou ler o texto para você. Diz assim: e o Senhor envia a Davi o profeta Natan. Ao chegar ele, disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas, mas o pobre nada tinha. Quer dizer, o rico era ele e o pobre era Urias, né? O pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Quer dizer, Betseba era a cordeirinha de Urias. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo, até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, ele, Davi.
e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas, quer dizer, uma das suas próprias esposas ou concubina, que Davi poderia ter pego, mas ele vai pegar a mulher dos outros, né? E diz assim: ovelhas ou bois prepara para uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Devera pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. A partir daí Davi se arrepende e Deus restaura ali a vida dele, com consequências, claro. Mas eu queria que você pensasse nisso, que muitas vezes nós não compreendemos muitas coisas, mas é porque Deus, Ele nos corrige. E ai de nós se Deus não nos corrigisse. Mas outra aplicação que nós podemos fazer é que a nossa ansiedade muitas vezes bloqueia a nossa confiança em Deus. Você vê que Marta, ela vai ali até Jesus e ela não confia ali, não dá credibilidade a Jesus ter contemplado Maria aos seus pés. Então, o que nós aprendemos é que muitas vezes a ansiedade bloqueia, tira a nossa paz, bloqueia a nossa confiança em Deus e tira a nossa paz. Lá em Mateus, no capítulo 5, do versículo 25 até o 34, Jesus vai trazer ali, essa é a psicologia de Cristo para o ser humano, né? Ele vai chegar ali para as pessoas que andavam ansioso, preocupado com a vida, e ele vai dizer que as pessoas não deviam se preocupar com as suas próprias vidas. Jesus vai dar o exemplo das aves: olhar as aves dos céus, não semeia, não semeia, nem colhe, nem armazena em celeiros, contudo o Pai Celeste as alimenta. Depois ele dá o exemplo dos lírios do campo, né? Olhar os lírios do campo, ele vai comparar que nem mesmo Salomão se vestiu com tanta formosura. E ele vai lá na frente, vai dizer que portanto não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Mas o versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, meus irmãos, nós precisamos deixarmos de ser ansioso, que é algo tão muitas vezes difícil, mas nós precisamos confiar mais em Deus, depositar nossa confiança mais em Deus, independente de qualquer situação. Se a situação está difícil, se muitas vezes é tão difícil o momento que nós vivemos, mas nós precisamos depositar nossa confiança em Deus, nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. E a outra observação que nós podemos fazer é que escolhas erradas, elas muitas vezes podem nos afastar de Deus. Você vê que ela escolheu ficar correndo de um lado para o outro, só preocupado com o material. E automaticamente o que aconteceu com ela? Se afastou de Jesus. Ao contrário de Maria, que estava aos pés de Jesus. Você vê que muitas vezes nós fazemos escolha e essas escolhas nos afastam de Deus. Você vê o exemplo de Judas. Caminhou com Jesus, andou com Jesus durante 3 anos ou 3 anos e meio, dependendo da concepção teológica, mas no final de tudo escolheu trair Jesus e se afastar de Jesus. No caso de Jonas, Deus manda ele ir a Nínive, ele desce até o porto de Jope para fugir para Tarsis. Quer dizer, escolhas erradas que distanciaram ele mais e mais de Deus. No capítulo 2 você vai ver que Deus ali manda um peixe e ele se aproxima de Deus, porque, como falei no tópico anterior, que se Deus não corrige ele tinha se distanciado de Deus por causa das escolhas erradas que ele fez. Você vê também Ló e Abraão. Quando Abraão, os pastores judeus começam a entrar em contrito ali, em atrito, qual é a opção que é dada? A opção é: vamos nos apartar.
Aí Abraão diz, escolha para onde você quer ir. Ele escolhe para onde? Sodoma, e paga um preço alto. Adão e Eva escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que trouxe para nós? O pecado. Agora também, muitas vezes, há muitas coisas que nos afastam de Deus. O casamento errado nos afasta de Deus. Escolher o casamento errado faz toda a diferença na sua vida. A vida que você vai ter com Deus. Um mau casamento, meu irmão, é um mal. É um mal que vai, se brincar, vai até te afastar definitivamente de Jesus. Mas não só isso, amizades erradas, deixar de orar, deixar de ler a palavra de Deus, deixar de fazer a obra de Deus. Tudo isso, essas escolhas, se você fizer escolhas erradas, vai fazer a diferença na sua vida espiritual. Então medite nisso. Não faça como Marta, que fez tantas escolhas erradas numa oportunidade tão grande de estar ali diante de Jesus. Mas para finalizar, a nossa quarta lição que nós vemos nesse texto se encontra no versículo 39 e o versículo 42, que é que Jesus elogia Maria. O texto vai dizer assim: Maria, sua irmã, ficou assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Todavia, apenas um é necessário. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Quer dizer, o versículo 39 diz: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. E o versículo 42 diz: Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então nós vemos a postura que Maria tem. Maria tem uma postura de adorador. Ela vai ali aos pés de Jesus. Mas nós vimos também que Maria, além de ter uma postura de adorador, ela tem uma postura de sabedoria. Nós vamos ver ali sua postura de adorador e ali sua sabedoria. Jesus vai elogiar ela pela sua postura e também pela sua sabedoria, porque Jesus estava passando ali. Quando é que Jesus ia voltar? Ele vai voltar, como eu mostrei no início, em outra oportunidade, mas aquela oportunidade ali era pouco tempo que Jesus passaria ali, porque Jesus tinha um ministério a cumprir. E Jesus ali, ela atina ali a sua sabedoria para ficar ali aos pés de Jesus ouvindo. Então, sabedoria. Jesus elogia por a sua postura, por a sua sabedoria e porque ela fez uma escolha duradoura. Veja que Jesus vai dizer: Maria escolheu a boa parte. Aí veja o final do versículo: e essa não será tirada. O que Maria escolheu não seria tirada dela. Então, como nós poderíamos aplicar essa palavra à sua vida? A primeira coisa é: qual tem sido a sua postura diante do Senhor? Sabe, quando nós vemos em Lucas, no capítulo 18, versículo 9 ao 14, nós vemos ali uma postura de dois homens. Nós vemos a postura do publicano e nós vemos a postura do fariseu. A postura do fariseu é dizer, não sou como os outros homens, né? Ele fica em pé ali, ora no seu íntimo e diz: eu não sou como os outros homens, ladrão, corrupto, adúltero, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E você vê, por outro lado, a postura do publicano. Ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, batendo no peito: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E nós vemos o que? Nós vemos que o versículo 14 vai dizer: eu lhe digo, pois que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Quer dizer, qual tem sido a nossa postura diante do Senhor? Legalista? É uma postura legalista? É uma postura em que eu estou certo, eu sou crente, eu sou super crente, esse irmão aí é desmantelado, mas eu sou crente. Aconteça o que acontecer, se eu for, nem na praia eu vou,
aconteça o que acontecer, e nesse negócio de festa de família, eu não quero estar lá não, negócio de festa de família eu não vou estar lá não. Quer dizer, acaba muitas vezes quando você tem uma postura legalista, e nós vemos muito isso, né? Hoje em dia nas igrejas, uma postura legalista que acaba impedindo até mesmo do camarada levar a palavra à sua família. Por que acaba levando? Porque o camarada se acha um super crente. Nós devemos, se você é alguma coisa, você é pela misericórdia de Deus. Se você hoje está de pé, é pela graça de Deus e a bondade de Deus. Mas se nós fôssemos tirar outro exemplo de postura, nós poderíamos ver a postura da viúva pobre e dos ricos que davam o que sobrava, e a viúva que deu ali, colocou diante ali do ofertório tudo quanto ela tinha, ela colocou. Eu aqui não quero levar para a teologia da prosperidade, que você deve levar, pegar tudo e levar, não. Mas eu quero levar aqui para você refletir o que você tem dado ao Senhor, qual tem sido a sua contribuição na obra do Senhor, qual tem sido a sua dedicação ao Senhor, o que você tem dedicado ao Senhor. A sobra. Eu e o irmão marcamos um evangelismo na igreja, e aí quando a gente chega lá na igreja para evangelizar, quem é que nós encontramos lá? O irmão, a esposa dele e eu, mais ninguém. Quer dizer, você vê que as pessoas elas não estão nem um pouco incomodadas em fazer a obra do Senhor e se dedicar à obra do Senhor. Não estão incomodadas. Então assim, qual tem sido a sua postura? Você tem dado ao Senhor? Você tem dedicado ao Senhor somente o que sobra do seu tempo, ou você tem tirado tempo para servir, para se dedicar à obra, para trabalhar na obra do Senhor? Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Qual tem sido a sua postura diante do Senhor? Agora, uma coisa que eu queria que você refletisse é que sempre que você escolhe, né, que você faz como ela, usa de sabedoria e fica aos pés do Senhor, você sempre, diante do Senhor, você sempre fará as boas escolhas. Você vê que o texto vai dizer, Maria escolheu a boa parte. Quer dizer, diante de Jesus você sempre fará a boa escolha. Você vê que lá na cruz, quando Jesus estava ali com dois homens, dois ladrões, um deles se arrepende, e aquele ali está diante de Jesus ali, ou poderemos espiritualizar, aos pés de Jesus. E qual é a escolha que ele faz quando ele está aos pés de Jesus e está realmente aos pés de Jesus? Porque nós temos dois ladrões ali, um está aos pés de Jesus, o outro não quer saber de Jesus. Então ele escolhe, ele faz uma boa escolha. E qual é a recompensa? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando você se encontra aos pés de Jesus, você sempre fará a escolha certa. Você escolherá o seu casamento, você saberá escolher um emprego que não te afaste do Senhor. Então, reflita sobre isso, em que nós sempre devemos estar aos pés de Jesus, principalmente com foco de escolhermos, a escolha que nós devemos fazer é a escolha que nos conduz ao céu. Escolhas boas diante de Jesus é a escolha que nos conduz ao céu. Escolhas que nos afastem de Deus não são escolhas boas. Reflita sobre isso. Se existe alguma coisa que está te afastando de Deus, não é coisa boa. Não é boa escolha, como fez Maria. Mas a escolha boa é aquela que nos aproxima de Deus. E para finalizar, na vida nós devemos fazer escolhas duradouras. Escolhas que durem. Você vai ver que o texto vai dizer: e esta não lhe será tirada. Quer dizer, o que ela escolheu não seria tirado. Nós temos dois exemplos maravilhosos na Bíblia de escolha. Nós temos Pilatos. Nós vamos ver Pilatos que escolheu ali o cargo, Mateus capítulo 27, versículo 24. E em troca disso, a escolha que ele fez ali
foi uma escolha temporal, só de momento, não foi uma escolha duradoura. Mas ao contrário disso, nós também temos alguém que fez uma escolha duradoura. Mateus, quando Jesus vai passando pela coleteria de impostos, o que Jesus diz? Mateus, segue-me. O que ele faz? Deixa tudo e segue a Jesus. O que ele escolheu? O céu. Então, meu irmão, escolha, sempre escolha, faça escolhas que te conduza à posteridade. E as escolhas duradouras é sempre aquela que nos leva a nos aproximarmos de Deus e ficarmos em comunhão com Deus. Então, que você possa meditar nessas palavras. Quero orar por você, para que Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração. Senhor, eu graças te dou, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo, Senhor, a tua palavra. Deus, que o Senhor possa aplicar ela aos seus corações e que o Senhor possa a conduzir sempre a ter uma intimidade contigo, Senhor, a sempre estar aos teus pés, a sempre estar te buscando em espírito e em verdade, a estar te adorando em espírito e em verdade, Pai. Que essa pessoa possa escolher, Senhor, uma pessoa que ela possa escolher, Senhor, estar sempre aos teus pés, estar sempre te servindo, Senhor, sempre fazendo a boa escolha, a escolha duradoura, Senhor. Que tu possa abençoá-la e que tu possa guardá-la até o dia da tua vinda, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Compartilhe esse vídeo e que a cada dia mais Deus possa conceder a sua graça, a sua vida, em nome de Jesus.